Para escolher bem, você precisa ter escolha. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei. Meu nome é Salma, sou professora de Física aqui do Lamarck, junto com o Edu e o Ayrton, né? A gente forma a equipe de Física. E eu tô aqui para passar algumas dicas para vocês agora para os vestibulares de segunda fase de FUVEST, Unicamp e outros que vêm por aí, né? Essas provas escritas, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, muito importante. Leia a questão uma, duas vezes ou três, se precisar, tá? Separa aquilo que é dado, aquilo que é pergunta, e aí com os dados e a pergunta do ladinho, no cantinho do seu espaço de prova, de resolução, aí sim você vai em busca das fórmulas que muitas escolas colocam hoje em dia na própria prova, né? A FUVEST, inclusive, coloca no exercício, eles têm mania de colocar assim, note a dote, como se fosse a Ana Maria Braga, a gente ainda brinca, né? Então, no note a dote tem as fórmulas que vocês vão usar naquele exercício. Então, com as fórmulas em mão, os dados que vocês têm ali, já colocaram, e a pergunta, fica fácil de resolver, tá? Depois que terminaram, super importante, leiam novamente a pergunta. Por quê? Para você ver se respondeu exatamente o que estava perguntando. Porque às vezes a gente demora na resolução e fica algum item que é a resposta sem responder, tá? Isso não pode acontecer. Então, terminou de resolver a questão, leia de novo o enunciado, os itens, as perguntas, se tiver item A, B e C, para ver se você respondeu exatamente aquilo que foi perguntado. Outra coisa, principalmente para a Unicamp, isso não é dica minha, isso é pedido dos professores da Unicamp quando eles vêm aqui conversar com a gente. Cada 2, 3 anos eles vêm aqui. Eles pedem que os alunos façam os esquemas gráficos na resolução da prova. Claro, se for pertinente a questão. Você não vai encher linguiça, porque aí ele não vai considerar, muito pelo contrário, né? Mas se couber um esquema gráfico que facilite a resolução, coloque, porque o pessoal da Unicamp valoriza muito isso, o esquema que o aluno faz na prova, tá? E, né, agora, quanto a dicas, né, a gente fala o óbvio, não é chute, é de experiência. O que eles vão pedir, gente? Mecânica, tem que pedir, claro que tem que pedir uma conservação de energia, uma lei de Newton. Por quê? Porque senão a prova não é bem elaborada. Então isso com certeza vai ser pedido. De eletricidade, sempre aparece alguma coisa de campo elétrico, de campo magnético, alguma coisa de circuito, um circuito com gerador, às vezes com receptor, né? Às vezes duas baterias, uma depois funcionando como receptor, tá? Sendo carregada pela outra, né? Então essas são as dicas principais. Claro que deve cair exercício de calorimetria ou gás perfeito, um de cada, por exemplo, né? Uma questão de ótica, é possível que caia também, sempre, né? E uma questãozinha de ondas dentro daquilo que é fundamental. Em ondas também, né? Quando se pede cordas vibrantes, tubos sonoros, essas coisas assim, se você puder fazer o esquema gráfico, melhora muito a sua resolução. No mais, gente, descansem, durmam nos dias da prova, sabe? Não fiquem estudando até a hora de ir para a prova, tem um intervalo de sono bacana ali, se alimentem bem, mas nada de comer exagerado, porque normalmente essas provas são à tarde, e se a gente almoça muito, depois na hora da prova dá aquele sono danado, né? Lembrando que a maioria das classes não tem ar-condicionado, então além do sono, tem aquele calor que é de doer. E no mais, uma boa prova, ok? Um beijo grande e sucesso! Em busca da evolução, sempre!